Diz assim a palavra do Senhor: outra vez Jesus lhes falou dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Amém? Podem sentar. Queridos, Jonathan, o teclado está com som aí? É? Coloca aí, libera aí o som do teclado. Queridos, eu vou pedir para a Emerson tocar uma música e você vai dizer se você conhece ou não essa melodia, só a melodia. Quem conhece essa melodia? Levanta a mão aí. A gente até lembra, né? Não vou cantar em inglês. Se Fernando estivesse aqui, eu pedia para ele cantar. Obrigado, Emerson. Todo mundo conhece essa música, né? Essa é a melodia da música Imagine, do John Lennon. Foi um Beatle, né? Um dos Beatles. E essa música é uma das músicas mais tocadas do mundo. Até hoje essa música, para os herdeiros do John Lennon e da Yoko Ono, rende milhões de dólares, porque até hoje essa música é muito tocada. E essa música, ela começa de uma maneira a apresentar a religião do secularismo, que tem total desprezo por Jesus Cristo. Quando você lê a introdução, a primeira estrofe dessa música, Imagine there's no heaven, né? Essa música diz o seguinte para a gente: imagine que não existe paraíso. O paraíso para onde a gente diz que vai. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, no hell below us, né? Nenhum inferno abaixo de nós, e acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o agora, ou o presente. Então, essa é a mensagem que John Lennon ele traz através dessa música chamada Imagine. John Lennon, o mesmo que declarou o seguinte: o cristianismo vai acabar, vai diminuir e sumir. Hoje, nós somos mais populares que Jesus. Então, o que essa música, que é muito comum, que as pessoas gostam muito, de fato, a melodia é muito bonita, o que essa música traz para a gente é o que nós chamamos de religião do secularismo, a religião sem Deus, a religião sem Jesus, onde o homem é o centro de todas as coisas. E essa música, ela revela muito do que nós hoje encontramos na sociedade, né? Os incrédulos, eles têm dois desejos. Primeiro, um mundo sem Jesus, sem julgamento e sem condenação moral. Nesse mundo ou no mundo vindouro. Ou seja, um mundo sem Deus, um mundo que você faz o que você quiser, sem ter medo de eternidade, sem ter medo daquele que está no paraíso, sem ter medo do inferno que está abaixo de você, sem condenação. Cada um faz o que quer,
cada um faz aquilo que é certo. E isso se manifesta na nossa sociedade de que maneira atualmente? A tentativa de colocar a nossa religião, no caso o cristianismo, puramente na questão privada. Ou seja, é o que acontece hoje na Europa, o que acontece em países como o Canadá. Religião é coisa da vida privada. Você não pode e não deve levar a sua religião, as suas convicções religiosas para a rua, para a sociedade, para a discussão política, para a educação, não. Religião é dentro da igreja, religião é dentro da sua casa. Você não tem o direito de compartilhar suas convicções religiosas com a sociedade. Esse tipo de espiritualidade restrita a nossa vida estritamente pessoal, individual, que hoje é o que comanda a boa parte dos países da Europa e o Canadá. E tem se espalhado pelo mundo, inclusive, agora com essa inferência do STF sobre as nossas liberdades individuais, né, com a liberdade de você falar o que você quiser na internet, né, com essa ameaça à nossa liberdade de expressão, isso também, de alguma maneira, vai começar a se espalhar para a nossa sociedade, porque eles vão falar o seguinte: olha, vocês não podem falar nada contra o movimento LGBT. Então, muitos versículos bíblicos serão automaticamente censurados. O nosso discurso contrário ao aborto será censurado também. O nosso discurso contra a disciplina infantil também vai ser censurado. Então, não só a Bíblia, mas o nosso discurso, dentro da nossa perspectiva religiosa, ela vai passar por censura. Porque o que quer se implantar dentro da nossa sociedade é a religião do secularismo, onde não existe Deus, onde não há intervenção divina dentro da sociedade, onde esse discurso de Jesus, de Deus, de condenação moral, de que existe pecado, de que existe consequência de pecado, tudo isso vai ser tirado da sociedade. O que vai sobrar? A religião do amor, a religião do faço bem, a religião do fazer o bem sem olhar a quem. Então, é o que vai nos restar como sociedade, é esse tipo de religião secular, uma religião sem Deus. Então, os incrédulos, eles clamam por um mundo sem Jesus, por um mundo sem Deus. Mas não apenas os incrédulos clamam por um mundo sem Deus, mas eles também pedem, se é necessário uma religião que fale sobre Deus ou que fale sobre Jesus, uma religião em que Jesus não apresente nenhum risco, em que Jesus e os seus seguidores estejam sob controle. Então se cria toda uma estratégia de você controlar o que as pessoas falam e as suas capacidades de manifestação. Países da Europa e Canadá, inclusive, já é proibido você pregar na rua. Então, inclusive, se você tem alguns canais no YouTube, algumas palavras você sequer pode mais falar, se você não quiser ter esse tipo de censura. Então, nós estamos diante de uma sociedade que clama por uma liberdade religiosa, mas de um Jesus que esteja sob controle, que não seja empecilho na realização dos sonhos pessoais, daquilo que você quer ser como pessoa. Então, ninguém pode ser contrário àquilo que eu quero fazer. Ninguém pode ser contrário à minha perspectiva de vida, de existência. Ninguém pode falar contra isso. Esse é o tipo de religião que nós estamos encontrando. E João capítulo 3, nós já passamos sobre esse texto em João 19 a 21, ele dá uma explicação para isso. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então a explicação está aqui. Por que as pessoas odeiam Jesus da Bíblia? Por que as pessoas odeiam a Bíblia? Porque de Cristo, da palavra, da igreja que tem Jesus no centro, emana a luz. E as trevas, elas não querem ser manifestas na luz. Então imagine não apenas um mundo sem luz,
mas imagine agora igrejas sem luz. Igrejas cujo Jesus está sob controle social, está debaixo da autoridade do mundo, não tem poder de fala, não tem lugar de fala. Nesse texto que nós lemos no Evangelho de João, que tem tudo a ver com o posicionamento que as pessoas têm diante de Cristo, do Cristo da Bíblia, nesse momento os judeus agora estão no ápice da incredulidade e da rejeição. É isso que está acontecendo nesse texto. Os judeus estão no ápice, no pináculo da sua incredulidade, da sua rejeição ao Senhor, ao Salvador. Jesus, ele ensinava, ele pregava e fazia sinais, e isto provocava não apenas incredulidade, como acontece hoje. Quando nós falamos do Evangelho, as pessoas não apenas são incrédulas, mas elas também ativamente resistem à nossa pregação. Então não é só uma questão de se mostrar incrédulo, mas de ativamente resistir contra a pregação do Evangelho. E aqui, nesse texto, há uma séria advertência de juízo contra todos esses incrédulos. Ele começa, versículo 21 a 24, fazendo uma terrível ameaça. E nós deveríamos levar muito a sério essa ameaça que está sendo feita. Jesus, ele já falou em outro momento, no capítulo 7, 32 a 36, que ele iria embora, que ele iria partir. E eles interpretaram nesse momento, os fariseus, os religiosos, que Jesus estava se referindo à sua ida à diáspora, aos gregos, para ensinar a sua doutrina. Aqui, olha só como isso é interessante, onde Jesus repete essa fala de que ele iria embora, agora não é tomada mais como uma continuação do seu ministério junto aos gentios, agora é interpretado como morte. Os líderes religiosos estão tão imbuídos no sentimento de tramar contra a vida de Jesus, que quando Jesus ele fala sobre ir embora, o que eles interpretam? Ele está falando sobre sua morte, ele tiraria a própria vida. Por isso ele diz que ele vai para um lugar aonde nós não podemos ir. Mas veja, amados, e tome e entenda isso como se você fosse um fariseu, os fariseus, os religiosos, os saduceus, os sacerdotes, eles não poderiam ter recebido uma notícia melhor. Ele vai morrer, ele vai embora. Oh, coisa boa, oh glória, oh aleluia, eita naias. Jesus ele vai embora, é tudo o que eles querem, eles estão planejando há muito tempo verem-se livres de Jesus. Eles estão há muito tempo, o que a gente vai fazer com esse homem? Vamos matar, vamos prender, vamos fazer o que com ele? Nós precisamos nos livrar desse homem. E quando Jesus diz, eu vou embora, para eles é a melhor notícia, a boa nova, é o evangelho dos fariseus, que coisa boa, ele vai embora. Isso resolve todos os nossos problemas, isso acaba com todos os nossos problemas. Se ele voluntariamente tirar a própria vida, acabou-se essa história de Jesus, de Messias, de Cristo, acabou-se. Os nossos problemas vão ser todos resolvidos. Eles queriam se livrar de Jesus. Então isso vem como uma ótima notícia. Ele diz que a sua partida está se aproximando. O seu tempo é limitado e a sua partida é inevitável. A gente precisa lembrar que no Evangelho, a todo momento em que Jesus tem a sua tentativa de prisão feita ou pela multidão ou pela liderança religiosa, diz que a sua hora ainda não havia chegado. Mas ela vai chegar. O que Jesus está mostrando é que o tempo da sua partida está próximo. Lembra, Jesus, nesse momento da sua caminhada, está a menos de 6 meses da sua crucificação. De fato, literalmente, a sua partida está próxima. A sua partida ela não está próxima apenas, mas ela também é voluntária. Apesar dos religiosos acharem que têm poder sobre Jesus, o Pai é quem está dizendo,
a hora da sua partida, e Jesus, ele voluntariamente, ele vai se entregar. A sua partida está se aproximando. Mas veja bem, a sua partida vai ter consequência. E as consequências são sérias. Jesus ir embora, Jesus deixar esse mundo, tem consequência. Aquilo que eles almejam e desejam tão intensamente produzirá efeitos devastadores. Tem aquele momento que a gente queria pecar sem Jesus estar olhando para a gente? Tem aquele momento que a gente quer fazer o que quer, o único problema é a nossa consciência que diz que Deus lá do céu está me olhando. A gente gostaria de fazer tudo tão bem escondido a ponto do próprio Deus não enxergar o que nós fazemos, de Deus não conseguir prescrutar os nossos corações, dele não saber a intenção da nossa consciência. É isso que esses homens querem. E essa atitude, esse desejo de que ele parta, de que ele esteja ausente, isso traz consequências. Primeira consequência, ele diz: procurarão, mas não encontrarão. Queridos, como isso é chocante, não sei se choca você, porque aqueles homens estavam desesperadamente tentando se livrar de Jesus. Quando eles conseguissem se livrar de Jesus, ele diz que eles desesperadamente tentariam encontrá-lo. Você quis tanto se livrar dele, e agora você não consegue mais achar. Você lutou tanto para que ele se ausentasse da sua vida por completo. Agora a sua vida depende de que ele esteja lá. O que Jesus quer dizer é que, na ausência do do verdadeiro Jesus, a busca pelo Messias iria continuar. Eles continuariam tentando encontrar o Messias. O verdadeiro foi embora. O verdadeiro morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas eles precisam de um Messias, e eles então seriam iludidos e enganados por todo tipo de falsos cristos. Então a fome espiritual daria lugar a todo tipo de ilusão e de frustração. Assim acontece com todo pecador que faz questão de se livrar de Jesus. Se enche de ilusão, se enche de todo tipo de vício, se enche de todo tipo de pecado. Não vou citar, mas tem uma dessas famosas por aí que está enferma de um câncer, já em estado avançado, e todo tipo de religião ela já procurou cura, não encontra. E a fome espiritual dá lugar a todo tipo de ilusão e frustração. Então, primeira consequência, eles vão procurar, mas não vão encontrar. E segunda consequência, ele diz que eles morrerão no pecado. Por fim, depois de toda a busca, eles morrerão na incredulidade. Queridos, como isso é sério, por terem rejeitado a verdade e a luz da vida, eles morrerão sem esperança. Isso é tão sério, é tão grave. Talvez, amados, nesses bancos agora vazios da Igreja Batista do Natal, tenham passado pessoas que manifestaram um tipo de fé passageira, saíram desse lugar, viveram um tipo de vida que quiserem, ou que quiseram, se envolveram em todo tipo de pecado e ao findar de suas vidas, morreram sem esperança. Segundo o próprio Jesus, eles não poderão ir para onde ele vai. Será impossível para eles alcançarem a eternidade. Matthew Henry, um comentarista, falando sobre esse texto de João, ele diz o seguinte: mas não é que os impenitentes não irão até ele por não quererem ir. Eles não poderão ir. Isto é moralmente impossível, pois o céu não seria agradável para aqueles que morressem sem ser santificados e sem ser adequados a ele. O céu não seria o céu para estes. E ele conclui: quando os cristãos chegarem ao céu, eles estarão fora do alcance da maldade e da malícia dos seus inimigos. Por isso eles não vão para lá,
porque nós estaremos ali, protegidos de toda maldade e malícia. Isso é enfatizado no versículo 24, vocês morrerão nos seus pecados. Queridos, como esse alerta é terrível, é sério para aquelas pessoas que dia após dia são expostos à luz do Evangelho, recebem revelação de Jesus, recebem palavra de Jesus, mas simplesmente a todo momento rejeitam. Vai chegar um momento que vão procurar e não vão conseguir encontrar. Buscai enquanto está perto. E ele responde, Jesus, dizendo que existem os que são de baixo e os que são de cima. Qual é a causa da rejeição e da zombaria por parte dos incrédulos? Primeiro, em razão de uma posição. Ser de baixo faz um contraste com a origem do próprio Jesus. Os incrédulos não nasceram do alto. João capítulo 3, versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Esse nascer de novo, literalmente no texto original, significa nascer do alto. Quem não nascer de novo, quem não nascer do alto, não pode entrar no reino. É impossível. Quando ele está falando sobre pessoas que são de baixo, ele está falando sobre os carnais. Aquelas pessoas cujas intenções são comprometidas pelo pecado. Apesar de se acharem sábios, elevados, livres e iluminados, na verdade, eles são escravos do pecado, cegos, são nascidos de baixo. E em razão, segundo lugar, de uma disposição, o seu entendimento e apego são carnais e mundanos. Não apenas têm a origem distinta de Cristo, Cristo é lá do alto. Os pecadores, os incrédulos são aqui de baixo. Mas não apenas por conta dessa origem distinta, mas todas as disposições mentais e espirituais estão contra Cristo. Estão contra o Senhor. Eles amam o que Cristo odeia. Desejam o que Cristo abomina. São contraditórios ao próprio Senhor. Estão em completa oposição a Ele. Quando proclamamos o Evangelho aos incrédulos, aos perdidos, não estamos proclamando o Evangelho a pessoas que estão temporariamente magoadas com Deus. Estamos tratando de pessoas que estão invariavelmente revoltadas contra Deus e tudo o que diz respeito a Ele. Estamos conduzindo, levando o Evangelho até os inimigos de Deus. É isso que eles são. Versículo 25 a 30, Jesus vai ter a sua identidade questionada. Eles questionam, perguntam, quem é você? Isso é uma pergunta que cabe aqui uma interpretação bem jocosa, desrespeitosa. Jesus, no versículo 24, diz que se não crescem que Ele é o eu sou, morreriam em seus pecados. Esse eu sou nos remete ao eu sou do Antigo Testamento, da revelação de Deus a Moisés. O que eu sou, o eu sou me enviou até vós. Mas isso suscita uma zombaria por parte dos líderes religiosos. Eu sou? Quem é você? Quem você pensa que é para declarar tal coisa? Porque eles não estavam interessados em novas informações sobre Jesus. Eles já tinham decidido sobre ele. Ali é uma zombaria. Ah, o eu sou? Mas quem é que você pensa que você é para dizer isso? Jesus responde de que maneira? Primeiro, ele diz, eu tenho falado sobre mim desde o princípio. Não é falta de argumentos, não é falta de ensino, não é falta de provas com sinais. Não é nada disso, é incredulidade. Esse ensino que produz fé no coração de algumas pessoas, no coração de outras produz julgamento, condenação. Apesar de muitos não compreenderem que Jesus se referia ao Pai, como diz o texto, ainda assim ele diz,
que ele e o Pai são um. E a segunda resposta é que Jesus, ele vai apresentar uma prova muito mais eloquente. No versículo 21 ele diz, eu vou embora, e no versículo 28 diz, vocês levantarão. Olha como isso é interessante. Se no versículo 21 ele ressalta a sua entrega voluntária, ele se dá, ele se entrega, no versículo 28 ele diz, vocês serão responsáveis pela minha morte. Serão os líderes religiosos que tomarão a iniciativa de matá-lo. E na sua morte, citado aqui como me levantarão, a sua morte, sua ressurreição e sua glorificação serão as provas irrefutáveis de todas as suas afirmações. Quando ele morre, quando ele ressuscita e quando ele é glorificado, vai para o Pai, todas as dúvidas acerca de quem ele é serão retiradas. O que necessariamente não quer dizer que aquelas pessoas passariam a crer, porque elas já estavam determinadas a não crer em Jesus. Não que todos viessem a crer, mas que pela sua crucificação, os que crescem, viriam a crer de maneira mais segura. Viriam com muito mais clareza quem ele era. Por outro lado, a crucificação levaria Jesus de volta ao Pai, aonde ele assumiria a posição de juiz. E ele conclui dizendo que não está só. Apesar da incredulidade, apesar da dura perseguição da liderança religiosa de Israel ou de Jerusalém, Jesus ele tem certeza de que ele não está só. Essa é a certeza que acompanha Jesus em todo o seu ministério terreno. O Pai não me deixa só, não apenas como um companheiro para a morte, uma presença na sua morte, mas uma presença ativa em todo o seu ministério. E muitos creram, apesar de não sabermos ao certo o quão firme essa fé era. Essa é a explicação do texto, amados. Mas eu quero aplicar e chamar a atenção para duas verdades cruciais naquilo que nós estamos estudando. E eu peço que, de fato, você leve isso muito a sério. Primeiro, esse texto nos chama a atenção para o grande alerta. Vocês vão me procurar, mas morrerão em seus pecados. Versículo 21. Esse é um grande alerta para aquelas pessoas e para nós hoje. As pessoas podem, em determinadas situações, procurar a Cristo para aliviar suas consciências, para resolver alguns de seus problemas, para encontrar conforto em alguma dificuldade e, mesmo assim, não ter o coração regenerado. Isso é muito comum de acontecer. As pessoas são criadas socialmente dentro de uma igreja, nascem na igreja, os pais são crentes, os avós eram crentes, os bisavós eram crentes, crescem na igreja, na escolinha bíblica, na salinha, no espaço infantil, no departamento infantil. Essas pessoas desenvolvem uma vida religiosa, aprendem alguns textos, aprendem uma vida religiosa, mas no final de tudo, nunca foram regeneradas. Nunca nasceram do alto. E esse texto de João, capítulo 3, versículo 3, se essa pessoa não for regenerada, ela não vai entrar no reino dos céus. Não vai. É impossível. Então essas pessoas que estão por aí, talvez sentadas em nossos bancos, em nossas igrejas, não só aqui, mas várias igrejas no Brasil, pessoas que encontraram em Cristo uma forma de encontrar algum tipo de equilíbrio mental, social e emocional, mas não foram regeneradas, não foram salvas. Essas pessoas, quando sanadas essas dificuldades que levaram a pessoa a ser uma falsa crente, acabando a dificuldade, ela volta para onde veio, ela volta para o mundo. Gente, me converti em 92, eu tenho quanto tempo de crente? 33 anos, é isso mesmo?
quantas e quantas e quantas vezes eu não vi pessoas se ajoelhando, cheia de problema, diante do Senhor, clamando misericórdia e proclamando uma falsa conversão. Terminando o problema, voltam para o mundo de onde vieram. Essas pessoas um dia procurarão e não conseguirão encontrar. Deus se esconderá delas. Elas não encontrarão o Senhor, porque o Senhor não se revelará a elas. Isso é sério. E todos nós deveremos levar em grande consideração este alerta, como se essa palavra falasse sobre a possibilidade de nós sermos esses incrédulos. Quem é aquele que é falso crente que um dia vai procurar e não vai achar? Eu sou. Pode ser que seja eu. Enfim, o Evangelho de Mateus, no final do Sermão do Monte, muitos naquele dia vão dizer que em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. O que Jesus fala? Em verdade, eu nunca vos conheci. Então existe sim a possibilidade do nosso propósito de estarmos sentados aqui nesse lugar não seja outro a não ser a vida religiosa. Não seja outra razão a não ser a prática dos nossos pais. Eu nasci indo na igreja, né? Fui criado na igreja, nunca recebeu a Cristo, nunca foi regenerado, mas não conhece outra realidade, não sei igreja. O que eu estou dizendo não é para você sair da igreja, estou dizendo para você nascer de novo. Então esse alerta não é um alerta que Jesus fez para os fariseus do primeiro século, para os sacerdotes do primeiro século, é um alerta que ele faz para todos nós hoje. Porque pode ser que chegue o dia em que nós vamos tentar encontrar, não encontraremos o que nos resta, morrer nos nossos pecados, morrer na condenação dos nossos pecados. Isso é grave, amados, isso é sério. Segundo grande ensinamento desse texto, Jesus nos ensina aqui a grande diferença entre o crente e o incrédulo. Os incrédulos são deste mundo caído. Os ímpios são deste mundo terrenal e pecaminoso. E isso determina as suas escolhas, as suas ações, as suas paixões. Eles julgam tudo com base nas vantagens pessoais que eles podem obter de determinada realidade, até mesmo de uma igreja. Para mim é útil e vantajoso estar conectado a um grupo religioso. Tenho relacionamentos sociais, eu conheço pessoas, meus amigos, estão todos ali. Mas os ímpios, eles têm as suas escolhas, ações e paixões determinadas pelo fato de que eles pertencem ao mundo caído. Mas os crentes, assim como o Senhor, os crentes são nascidos do alto. Então, se por um lado os ímpios, eles são conduzidos por aquilo que é desse mundo, aquilo que é de baixo, os crentes, eles são conduzidos por aquilo que é do alto, aquilo que é elevado, aquilo que vem do trono do Pai. Colossenses 3, 1-4, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quem é de Jesus busca as coisas do alto. Receba esse estímulo, esse ânimo para a sua caminhada cristã. As coisas de baixo são muito fáceis. Os crentes, eles buscam as coisas que são do alto. Eles se submetem à vontade de Deus.
Assim, as afeições, desejos e ambições dos crentes estão inseparavelmente ligadas ao Senhor, a quem amam e servem. Queridos, tem tanta coisa que eu queria fazer na minha vida, não faço por amor a Jesus. Se é assim com todos nós, a gente subjuga a nossa vontade, a nossa disposição, o nosso coração, por amor a Cristo. Não é porque a gente não queria, não. É por amor a Ele, é por obediência, porque nós somos seus servos. Às vezes o desejo vem de falar aquela palavra, de pensar aquilo, de fazer aquilo outro, de tratar dessa maneira, de dar vazão às nossas pecaminosidades, mas a gente para e diz, isso não agrada o meu Senhor, isso é buscar as coisas do alto. O ímpio, ele não tem esse freio, ele não tem essa consciência, o que importa é o que ele deseja, que se dane o que Deus pensa sobre isso. Eu quero é ser feliz. Pertencer a Cristo, ser do alto, deveria ser um fator determinante em tudo na vida daquele que se diz, de fato, servo do Senhor. O que Cristo quer? O que Ele faria? O que Ele pensa? O que Ele deseja? O que Ele ama? O que Ele odeia? Então, toda a minha vida deveria ser pautada e orientada segundo aquilo que Deus pensa sobre todas as coisas. João 15, 18 a 19 diz: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. Mas eu faço o que Deus ama. Por isso eu oro, por isso eu leio a palavra, por isso eu subjugo os meus desejos, meus pensamentos e as minhas ações, aquilo que Deus, Ele pensa. Por isso eu encontro sentido na abnegação de determinados prazeres, de determinadas atitudes, porque eu amo o Senhor, eu nasci do alto e o que eu busco são as coisas do alto. Os ímpios, não, eles não pensam em Deus, eles não pensam em Jesus, a não ser que disso possa se tirar algum tipo de proveito. Assim como ele tiraria proveito de Allan Kardec, do Papa, ou de Nossa Senhora, ou de qualquer outra coisa, ele sempre vai julgar. Como eu posso me dar bem com isso? O crente, apesar de se dar mal, ele ainda assim é obediente à voz do seu Senhor. Então aqui novamente João ele vai fazer essa claríssima diferença entre aqueles que são do alto e aqueles que são lá de baixo. Da onde nós somos? Do alto ou de baixo? Obedecemos a Cristo ou obedecemos a esse mundo? Nos submetemos ao Senhor ou nos submetemos ao Senhor desse mundo? Aquelas pessoas que ouviram essa palavra, alguns creram, diz o texto. O texto termina, versículo 30, quando Jesus disse isso, muitos creram nele, não foram poucos. Mas que tipo de fé era essa? Talvez seja a fé de muita gente que tem hoje por igreja evangélica aí. Uma fé que não sustenta a um pedacinho, a uma gota de provação. Que Deus, amados, tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia. De vez em quando, queridos, eu me questiono, será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou de Jesus? Será que eu pertenço a Ele? Será que eu busco as coisas do alto? Não faz mal, meu irmão, você questionar a sua própria fé. Faz bem. Isso pode gerar no seu coração convicção de pecado e a necessidade de um Salvador, ou pode gerar convicção de pecado e a segurança do Salvador. Eu peco, mas estou seguro em Cristo, que é o meu Senhor. Ele perdoa as minhas iniquidades. Porque vai chegar um dia, queridos,
que muitos vão querer encontrar e não vão achar. Eu não sei se vocês já se depararam com pessoas perdidas morrendo. Em algumas pouquíssimas oportunidades na minha vida, eu já tive a infeliz experiência de ver um ímpio deixando esse mundo. Eu lembro uma história, uma experiência muito marcante na minha vida, dentro do meu primeiro ministério pastoral. Eu vou contar essa história para encerrar. Em que eu fui chamado por uma ovelha da igreja a visitar uma pessoa que estava em estado terminal de câncer de mama. Estava já, coisa assim, indescritível. Você vê uma mulher com câncer, aquela ferida, aquela chaga aberta, uma coisa assim, indescritível. E eu, falando de Jesus para essa mulher que tinha pouquíssimo tempo, ela faleceria 1 ou 2 dias depois. Essa mulher extremamente resistente e revoltada contra Deus. Alertei sobre o que aguardava o ímpio após a morte, mas que Cristo era gracioso para perdoar todo o pecado e livrar toda a alma da morte. Ela não quis, em hipótese alguma, se encontrar com Cristo. É muito triste ver o ímpio partir desse mundo sem o Evangelho. Vai chegar o dia em que você vai querer e não vai encontrar. Essa deve ser a nossa palavra, a nossa mensagem, se não para nós que estamos seguros e salvos, pela graça, bondade do nosso Salvador, se não for por isso, que seja pelos incrédulos que estão do nosso lado, pelos ímpios que estão perto de nós, a quem nós oferecemos insistentemente o Evangelho. Vai chegar o dia em que eles vão tentar estender a mão para segurar a mão do Senhor, e Ele encolherá a sua mão, porque passou o tempo da oportunidade. Por isso, Jesus, pregando o Evangelho, pregando estava e pregando permaneceu. Porque o que leva essas pessoas a se reconciliarem com Deus é o Evangelho. E nós vamos pregar para que todas as pessoas possam estender a mão para o Salvador enquanto é possível. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.